A questão toda é o fim do sofrimento. Agora, quando se tem a ideia do fim do sofrimento e se procura um caminho para se obter isso, nós nos deparamos com uma dificuldade. Vamos trabalhar com você hoje aqui o que é o fim do sofrimento. É muito comum a pergunta: como alcançar o fim do sofrimento? As pessoas, elas têm uma ideia sobre o fim do sofrimento. Eu quero investigar com você isso aqui. Uma ideia sobre o fim do sofrimento é uma ideia de como alcançar o fim do sofrimento. E isso é uma ilusão. Temos que nos aproximar dessa questão do fim do sofrimento sem uma ideia. É exatamente essa ideia do fim do sofrimento que nos coloca dentro de direções criadas pelo próprio pensamento para realizarmos isso. Para nós, a ideia do fim do sofrimento está na realização de alguma coisa que venha nos preencher naquele dado nível ali, onde o sofrimento está. Deixa eu esclarecer isso para você aqui. Se você sente falta de afetividade, de carinho, de apreciação, de aceitação, a ideia que você tem é que está faltando amor. Então, nesse nível, você vai em busca do fim desse sofrimento, procurando alguém que possa lhe dar isso. Então, a ideia sobre como terminar com o sofrimento, como colocar fim a esse sofrimento, está, por exemplo, em encontrar alguém. O que na realidade é esse sofrimento. Nós não investigamos o que é esse sofrimento. Nós queremos encontrar um caminho para nos livrarmos do sofrimento, sem a investigação do que é o sofrimento. Então, nós criamos uma ideia, um ideal, um objetivo. O sofrimento está presente, e aí eu crio uma ideia. Esse eu crio é o pensamento formulando, idealizando, projetando um ser diferente do que estou sendo agora. Preciso ser diferente, estar numa condição diferente. Uma condição diferente da que eu tenho agora, do que estou sendo, do que estou vivendo nesse momento. Então vem essa ideia de se tornar, de realizar, de ser alguém. E aqui, ser alguém, nesse exemplo que eu acabei de dizer, é encontrar alguém. O que eu sou não é suficiente. Preciso encontrar alguém para que eu possa ser o que eu desejo ser. Desejo ser amado, aceito, reconhecido, preenchido, e é o outro que irá me dar isso. O outro que eu encontrar terá isso para me dar. Aqui estamos diante de uma grande ilusão. Como podemos ter certeza que o outro também não está à procura exatamente do que eu estou procurando? Esse eu procura algo e aquele lá procura algo semelhante. Semelhante a isso. Então, dois carentes se encontram. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, nessa ilusão
da busca de algo, nós estamos apenas tentando uma solução para um problema que não irá terminar quando o outro chegar. Porque esse sentimento, ele é parte desse sentido do eu presente. O que nós não percebemos é que o sentido do eu, o ego, esse mim, ele nunca está preenchido. Ele sempre tem uma necessidade ou muitas necessidades para se preencher. É da natureza do próprio ego pedir que o mundo gire em torno dele, para que ele seja preenchido, para que ele se preencha. O fato é que não há nenhuma possibilidade desse eu, desse ego, se preencher em realizações externas, encontrando alguma outra coisa do lado de fora. A natureza da mente egóica é a natureza do conflito, da contradição, do sofrimento, da carência. A natureza do ego é se portar no movimento sempre de egocentrismo. O que é esse movimento? É a tentativa de encontrar do lado de fora a felicidade. O sentido do eu presente, do ego, é sempre o sentido de insuficiência, de falta, de vazio. O ego carrega o medo e o desejo. Isso é inerente a esse aspecto da identidade egóica. O ego, esse sentido do eu presente, a pessoa que você acredita ser, é uma falácia, uma ilusão, é um centro ilusório. Os pensamentos que giram em sua cabeça, que não são poucos, são muitos, todos são memórias, lembranças, experiências insatisfeitas, não completas, não realizadas. A natureza da mente é infelicidade. Aqui eu me refiro à mente egóica. Eu tenho chamado de consciência mental. Essa consciência egóica, essa consciência mental, ela está buscando a felicidade, ela está buscando a paz, buscando o amor, buscando a completude. Na realidade, o que ela está buscando é uma projeção de ideias que ela tem sobre o que isso representa. Essa procura do homem pela felicidade, essa procura do homem pela paz, pelo amor, essa procura do ser humano por isso que chama de paz, amor e felicidade, é só uma projeção de fantasia, de idealização, que nasce desse fundo de frustração, que são as memórias desse próprio eu. É uma mera projeção. A real felicidade, o real amor, a real paz é a ausência desse sentido do eu. Não é algo presente dentro dessa projeção do eu. Então temos que investigar a natureza ilusória desse centro,
a natureza ilusória desse mim, a compreensão disso nos mostra que tudo aquilo que ele projeta para se preencher é completamente falso. Essa ideia de vir a ser, de se tornar, de alcançar para ser, isso é completamente falso. Nesse movimento, aquilo que está implícito é o movimento da ambição, do desejo e do medo. E aquilo que nasce da ambição, do desejo e do medo, nasce dessa confusão, dessa autoprojeção egóica, particular, desse fundo de condicionamento psicológico, desta programação de egocentrismo. Isso não pode ser real. O ser humano, por exemplo, ele tem uma ideia de ser feliz tendo um encontro com Deus. Mas ele tem uma ideia de como será esse encontro. E ele tem uma ideia também de onde Deus está e de quem é Deus. E isso é só uma ideia, um conceito, uma crença. Aquilo que a mente produz é parte ainda dela. Essa realidade, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus, não é algo que o pensamento pode produzir, ou idealizar, ou buscar. Esta realidade está além da mente egóica, está além do ego, além do mim, além do eu. Essa realidade divina, sim, é a bem-aventurança suprema, é, sim, a paz suprema. A divina paz suprema está em Deus. O divino amor está em Deus. A divina felicidade está em Deus. Essa é a realidade suprema da verdade. Agora, isso está presente quando o sentido do ego não está, quando o sentido do eu não está. Então, é necessário que haja um fim para essa busca, para essa procura desse ideal, o ideal de Deus, o ideal do amor, o ideal da paz, o ideal da felicidade. E aqui a forma de nos aproximarmos disso é a partir de onde estamos agora aqui. O que é que você tem presente agora aqui? É ansiedade? Ok. É preocupação? Ok. É sofrimento? Ok. É frustração? Ok. É esse vazio de falta de amor? Ok. Não projete isso do lado de fora. Não vá em busca disso através desse esforço ou dessa luta para obter, porque esse movimento será o próprio movimento do eu, do ego. Ele não sabe onde está o amor. O ser humano tem buscado isso, e o que ele tem encontrado são outras pessoas, que por sinal também estão buscando o que ela também está buscando. E quando duas pessoas se encontram, são duas personalidades. Na verdade, é o encontro do ego com ele mesmo. São duas coisas nulas que se encontraram. O encontro com a verdade está agora aqui, quando
há uma investigação da ilusão desse sentido do eu. Então você olha para esse sentido do eu em sua carência, em sua ambição, em sua inveja, em seu medo, em seu desejo, em sua solidão, em sua ausência de amor, você apenas olha para isso. Não projeta algo diferente, você apenas olha para isso. Se aproxima disso pelo autoconhecimento. Reconhecer a presença desse sentido egóico, compreender a presença desse sentido do eu, perceber o que ele representa, é o passo mais importante para o despertar da sabedoria, para ter essa revelação da verdade, daquilo que agora também aqui está presente, que é a verdade de Deus. Essa verdade de Deus, que é amor, que é paz, que é liberdade, nunca está ausente de você como pura consciência. Mas enquanto esse sentido do ego permanece, esse sentido de dualidade não é visto, não é investigado, enquanto isso não desaparece, essa realidade não se mostra. Ela não se apresenta. Então, não se trata de ir em busca do amor, da paz, da felicidade de Deus. Se trata de constatar aquilo que esse eu representa agora aqui, examinar, olhar, se aproximar, perceber que está sustentando esta separação, essa dualidade, esse eu e a verdade da consciência, que é a verdade de Deus. Aquilo que está sustentando esta separação são as motivações desse próprio eu, as identificações equivocadas desse próprio eu. Esse eu está se identificando com pensamentos, se identificando com emoções, está se identificando com sensações, está se identificando com experiências. Esse eu está se identificando com projeções. Esse eu vive dentro de um circuito, de um círculo de memória. É o passado, que é memória. Com essa memória, esse eu está se identificando e se projetando no futuro, se colocando nesse sentido de dualidade, nesse sentido de separação. Esse eu está sustentando todo modelo de egocentrismo, todo modelo de atividade egóica. Isso tem lhe separado da realidade divina. A autoobservação irá lhe mostrar, o autoconhecimento irá lhe mostrar que esse mim, essa pessoa que você acredita ser, não existe, não é real, é apenas uma formulação de condicionamento psicológico, uma coisa que você traz desde a infância. O nosso trabalho juntos aqui é para descartarmos esta fraude, esta ilusão. Então é possível se ver fora desse observador. É quando a vida ela é vista sem o sentido de um eu presente. Aqui nesse canal nós estamos trabalhando isso. Temos diversos vídeos explicando como isso se processa através do autoconhecimento.
é possível o contato com a real meditação. E isso lhe revela essa constatação do seu ser, que em si está completo, que não está buscando nenhuma forma de preenchimento do lado de fora. Isso é a realização de Deus. Isso é a realização da felicidade, a realização do amor. Agora, não é mais o outro ou alguma coisa do lado de fora para lhe completar. Você é feliz porque a felicidade é a sua real natureza. E se isso está presente, toda relação com o externo, com o mundo, com o outro, é uma relação que tem essa base. Essa felicidade, alguns têm chamado de iluminação espiritual ou realização espiritual. Nós temos diversas playlists aqui no nosso canal, lhe explicando, lhe mostrando como trabalhar isso nessa vida. Como realizar aquilo que você é, sem o idealismo de vir a ser alguma coisa, de se tornar alguma coisa, de conseguir ou de alcançar alguma coisa lá fora. Tudo está agora aqui na vida como ela é, quando você assume a verdade sobre aquilo que verdadeiramente você é, que é essa consciência, que é a verdade de Deus. Esse é o assunto aqui em nosso canal. Dá uma olhada nessas playlists que nós temos aqui no canal e estamos trabalhando isso com você, lhe mostrando isso e trazendo clareza sobre como realizar isso. Além disso, nós temos encontros online e também encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso juntos. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos, ok? Até a próxima. Ver o que já está presente é aqui o real alcançar, entre aspas. Você não vai atingir algo que está distante. Aqui esse atingir é a constatação daquilo que você é.